Salve, queridos alunos do TR! Estamos aqui para mais uma aula de literatura e dessa vez explorando um pouco da literatura universal, mundial. Temos falado sobre autores brasileiros, porém estamos introduzindo aqui junto a vocês William Shakespeare. Na semana passada falamos sobre William Shakespeare. Neste momento quero falar um pouco sobre a história de um dos maiores clássicos da literatura universal, que é, acertou, Romeu e Julieta. Olha, eu tô curioso para saber quais são as outras obras que você gostaria. Eu vou fazer um quiz, vou colocar na nossa Google Classroom para você escolher alguma das obras que você nem fazia ideia que era de Shakespeare ou talvez nunca tenha ouvido falar, para a gente poder apresentar a você. Porque geralmente Romeu e Julieta, praticamente todo mundo já ouviu falar. Pra você ter ideia de como é que esse negócio a influência é tão forte da história de Shakespeare, e dessa história, que é um clássico universal, que até o nosso queijo com goiabada, nós costumamos chamar de a nossa sobremesa. Queijo com goiabada é uma sobremesa, e costumamos chamar queijo com goiabada de Romeu e Julieta, porque é a força da história desses personagens criados por William Shakespeare. Então assim, todo mundo sabe algumas coisas do tipo assim, Romeu e Julieta, um casal que tinha famílias, né? Um casal que se forma de dois jovens que se apaixonam e são de famílias inimigas e dá ruim no final e os dois morrem. Acho que todo mundo sabe disso. Talvez você não saiba detalhes sobre a história. Mas há várias adaptações. Se você não leu, eu tenho o livro aqui. Na verdade, Romeu e Julieta foi escrito como um drama, como uma peça de teatro. Porém, ele já foi adaptado para cinema, ele já foi adaptado para HQ, tem várias adaptações da história. Mas, via de regra, vamos falar um pouquinho sobre a história de uma maneira geral para a gente conhecer um pouquinho? Então, os protagonistas dessa história, Romeu e Julieta, obviamente, é o título, né, da obra. Eles se apaixonam perdidamente. No começo da história, primeiro, eles têm uma história, a família deles tem uma longa história de disputas em várias áreas. E Romeu, no começo da história, ele está totalmente... Bom, ele acha que ele está apaixonado por uma moça chamada Rosalina. Só que quando ele conhece a filha dos Capuleto, depois de encontrar com ela, eles acabam decidindo se casar e ele esquece da Rosalina. Tá? Mas num primeiro momento, o Romeu tá lá, a Rosalina é o amor da minha vida, a Rosalina é o amor da minha vida, mas quando ele conhece a Julieta, ele fala, uau, não, Rosalina nem sei quem mais é. Entendeu? E aí, na história, na peça de teatro, eles se conhecem num baile de máscaras, né, que aconteceu na cidade de Verona, na Itália, e eles se apaixonam. Porém, num primeiro momento, eles não têm dimensão de quem é o outro. Como eles estavam de máscara, né, eles não sabem que quem que eles são de famílias inimigas. E aí dá ruim, hein? Assim, várias coisas acontecem nesse enredo, tá? Eles não, assim, naquele momento, obviamente, no momento em que eles se apaixonam, eles não têm noção do quanto de problema que vai surgir nessa história. Então, com a esperança de que as famílias se entendam, o Frei Lourenço, que é um dos personagens, que ele é amigo e confidente do Romeu, ele decide fazer em secreto o casamento dos jovens. Só que nesse processo acontece uma das peripécias dessa obra, é um duelo que acontece e que acaba dando mais ruim ainda na história de desavenças da família, um duelo que acontece entre Teobaldo, quem que é Teobaldo? Primo de Julieta, e Mercúcio. Mercúcio é amigaço do Romeu, tá? E aí eles brigam e nessa briga o que acontece? Tanto Teobaldo morre como Mercúcio, os dois morrem. Diante disso, o que acontece? O príncipe de Verona decide exilar Romeu, mandar Romeu para fora da cidade. Porém, ele volta às escondidas para se encontrar com a sua amada Julieta. E aí, nesse momento, eles têm um momento, eles ficam juntos. E só que tem um negócio que é complicado. A Julieta, ela estava prometida em casamento para o Paris. Então, naquela época tinha muito esse negócio dos pais combinarem o casamento, né? E o Paris é um jovem nobre, ele é parente do príncipe. E aí o que acontece? Como eles ficam juntos, eles se beijam, e eles querem ficar juntos para sempre.
E ela, obviamente, que quer fazer de tudo para não se casar com Paris, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Ela tenta convencer pai, mãe, família a adiar o casamento, mas sem sucesso. E aí ela está desesperada. E aí ela decide falar com o Frei Lourenço. E o Frei Lourenço tem uma ideia. Qual é a ideia? Ele oferece para ela uma bebida que tem uma erva, alguma coisa que vai fazer com que ela, durante um período de tempo, aparente estar morta. Qual é a ideia? A ideia é fugir do casamento com Paris, tá? E aí ter tempo de ela encontrar com Romeu e fugir com Romeu. Só que, o que acontece? Então, o Frei Lourenço dá para ela bebe, pum, aí ela fica como se estivesse morta durante um período de tempo e a família acha que ela morreu. E ela combinou de mandar uma carta pro Romeu. O Romeu, lembra que ele foi exilado para fora da cidade? E aí ela, na carta, ela escreveu, o plano é esse, eu vou tomar uma bebida que vai fazer com que eu aparente estar morta, aí minha família vai me considerar morta, mas você sabe que eu tô viva e aí a gente vai poder ficar junto depois. Beleza, esse era o plano, né? Só que o que acontece? A carta que ela escreveu para Romeu é extraviada, não chega até Romeu. E o que acontece? Ele fica sabendo que Julieta morreu, mas ele não sabe que ela não morreu de verdade. E aí ele fica inconformado, ele fica numa situação péssima, péssima, péssima. Meu Deus, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu não consigo viver mais sem a Julieta. Julieta é o amor da minha vida e se ela morreu, eu também vou morrer. Então o que ele faz? Ele compra um veneno. Ele vai até um boticário, compra um veneno e decide que ele vai tomar esse veneno. Só que ele vai, às escondidas, até o túmulo onde está, até a cripta, a cripta da família Capuleto, onde está o corpo de Julieta. Inclusive, quando ele chega lá, ele encontra o Paris, que era o prometido da Julieta, e eles chegam a brigar e Romeu mata o Paris. E aí, após a morte de Paris, o que ele faz? Ele vê lá a Julieta e tal, tá morta, pum, ele bebe o veneno. Aí, nesse processo, a Julieta começa a acordar. O efeito da bebida que ela tomou começa a passar e ela vai acordando. E aí ela olha o Romeu e o Romeu já está morrendo porque ele tinha bebido o veneno. O que ela faz? Se o Romeu está morrendo, eu também não posso viver, eu não vou viver, o Romeu é o amor da minha vida. Ela pega o punhal do Romeu e, pum, se mata também. Que tragédia! Eles, proibidos de viver essa história de amor, eles escolhem que é melhor a morte do que serem privados do amor um do outro. E diante disso, as famílias, né, que antes viviam em discórdia, decidem bandeirinha de paz, pombinha de paz. Não, a gente não pode. As nossas desavenças, a nossa inimizade causou essa grande tragédia e ambas as famílias perderam os seus filhos. E aí eles passam a ter um momento de paz, eles decidem que vão viver em paz, em memória a vida dos filhos que se perdeu justamente por causa da inimizade das famílias. É uma história épica, é uma história incrível, emocionante. Eu já vi, tem pelo menos umas 3 ou 4 adaptações para cinema. Eu já li a história por escrito em livro, na literatura. Eu já vi várias adaptações e toda vez que eu ouço essa história eu me emociono. E é uma grande tragédia. Nem sempre, hoje nós não temos tantas histórias, talvez, na nosso cinema, na nossa novela, nas séries tão trágicas como já houveram antigamente. E as histórias de Shakespeare, algumas são clássicas, a tragédia e a morte de tantos e tal. Mas é uma história muito tocante, uma história de amor puro e verdadeiro. Espero que você tenha gostado. Eu não sei se você já sabia de todos esses detalhes da história, se você já tinha visto alguma adaptação desta obra ou se até já tinha lido. Mas enfim, espero que você tenha curtido e que tenha ficado curioso para saber, para conhecer algumas outras obras de Shakespeare que são tão boas quanto esta, viu? Tão boas quanto esta. Então, vai lá para a nossa Google Classroom agora, faça as nossas atividades e
Na semana que vem a gente continua com mais histórias extremamente interessantes para você, de Shakespeare e quem sabe de outros autores que nós vamos apresentar para você, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe, até a próxima semana!